Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Samsung Galaxy S26 e hoje vou mostrar como você pode ativar e configurar o seu hotspot portátil. Para começar, você vai querer deslizar o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela, o que fará aparecer os seus atalhos. Agora, a Samsung separa os atalhos das notificações, por isso é importante deslizar a partir do lado direito e, em algum lugar aqui, você deve deslizar para baixo nesta área. E isso vai expandir a lista de atalhos visíveis, mostrando os nomes deles e também exibindo o atalho do hotspot. Agora, se você não ouvir nessa lista onde deveria estar, certo? Você pode adicionar esse atalho clicando neste lápis bem aqui. E então, em vez de adicionar ou selecionar editar como você fazia antes, você deslizará para baixo para adicionar um controle e poderá encontrá-lo em algum lugar nesta vasta lista de controles, que também mostra aqueles que já foram adicionados. Por algum motivo, aparentemente porque a clareza não é algo que a Samsung queira priorizar, eu acho. De qualquer forma, você encontraria em algum lugar por aqui. E agora provavelmente tudo vai depender das conexões, certo? Wi-Fi. Aqui está. Ponto de acesso móvel. Portanto, está em conexões. Portanto, está relativamente no topo da lista. Mas lembre-se, esta lista é bastante extensa. Assim que você encontrar o ponto de acesso que deseja adicionar, basta tocar nele, e a etapa adicional que você provavelmente queria realizar será adicionada à lista, porque ele é adicionado à parte inferior da página, que eu poderia considerar praticamente como widgets. Então vamos segurar e agora podemos arrastar, soltar em cima dessa lista e ele será adicionado. Algo que você sabe não era necessário antes desses passos adicionais. Acho que se não está quebrado, é só quebrar mesmo assim. Enfim, daqui, vamos clicar em concluído. Agora podemos deslizar essa lista para baixo novamente e devemos ter acesso a esse atalho. Então, quando você ouvir nessa lista, segure da primeira vez e isso vai te levar rapidamente para as configurações. Agora, você realmente deve segurar para acessar as configurações, pois é aqui que você vai encontrar a senha abominável. Ela é gerada aleatoriamente, por isso é abominável. Então vamos nos livrar dela. Você pode ver que nem é divertido tentar digitar isso. Eu vou simplesmente me livrar dela de uma vez. E a partir daí, vou digitar minha própria nova senha, que precisa ter pelo menos 8 caracteres. Agora, isso pode ser letras, números ou ambos, não importa muito. E agora, se você tiver menos de 8, pode ver que o botão salvar fica indisponível. Quando tem mais de 8 caracteres, ele fica disponível. Então isso é uma das coisas que posso mudar aqui. Agora temos opções adicionais aqui também. Temos coisas como o nome da rede ou basicamente o Wi-Fi. Este é o nome que vai aparecer e é S26D Hard, acho que veio originalmente do espanhol, de outras pessoas que também estavam fazendo isso. Normalmente eu colocaria apenas S25 ou quem sabe Samsung S25 ou algo nesse sentido, pois geralmente é só o nome do próprio telefone. Enfim, de qualquer forma. Logo abaixo temos mais uma opção interessante, que é a banda AP. E eu gosto de como a Samsung faz isso e de quantas opções você tem aqui. Temos compatibilidade e desempenho como um controle deslizante. E, se você não sabe o que é isso, basicamente são diferentes padrões de Wi-Fi. Acho que essa seria a melhor forma de descrever. 2,4, que seria o primeiro. A frequência de apenas 2,4 GHz é o Wi-Fi, que qualquer tipo de dispositivo que tinha e tem conexão Wi-Fi suporta tranquilamente. Não importa quão antigo seja, se ele pode se conectar ao Wi-Fi, é exatamente essa a frequência que ele vai utilizar. Agora, esse mesmo dispositivo antigo, que suporta 2.4, não necessariamente vai suportar 5 GHz. Essa tecnologia é voltada para os dispositivos mais modernos. Estamos falando de uns 5, 6 anos, mais ou menos. Também depende um pouco de quão bons esses dispositivos eram. Por exemplo, ainda em 2026, você pode comprar celulares bem baratos que não têm conectividade com redes de 5 GHz. Como o Wi-Fi, então. Até mesmo dispositivos novos agora podem não suportar isso o tempo todo. Agora, isso depende muito de quão premium o dispositivo é ou era na época, dependendo de quão antigo ele é. E a última opção é o D6. Basicamente a mesma lógica, mas 6 GHz é um padrão ainda mais novo. Que, honestamente, em 2026, não existem muitos dispositivos que tenham isso, para ser completamente honesto. Você realmente precisa comprar aparelhos topo de linha para ter isso, na maioria dos casos.
ou dispositivos mais premium, celulares intermediários, raramente têm, eu acho, conectividade Wi-Fi de 6 GHz. Mas eles têm a frequência de 5 GHz, sim. Então isso é basicamente só como uma explicação um pouco simplificada dos termos técnicos reais. Você tem o Wi-Fi e depois você tem o outro Wi-Fi. Número 6. E apesar do que o nome sugere, esta tecnologia não se trata do Wi-Fi 6, aliás. 5 GHz é o Wi-Fi 6. Agora você tem então o Wi-Fi 6E. O Wi-Fi 6E é o Wi-Fi de 6 GHz. Como eu disse, é meio bobo, como eu te falei. E agora você também tem o Wi-Fi 7. Agora, o Wi-Fi 7 basicamente utiliza todas essas frequências ao mesmo tempo. Mas se você estiver interessado e quiser comprar um roteador especificamente para esse propósito, eu recomendaria assistir a alguns vídeos. Aparentemente, a maioria dos roteadores não utiliza todas as faixas ao mesmo tempo. Eles mal usam duas faixas, ou seja, as de 6, 5 e, por exemplo, 2,4. E geralmente só alternam entre elas em um cenário favorável. Então, basicamente, eles alternam qual delas querem usar. Eles, na verdade, não usam todas ao mesmo tempo, o que meio que acaba com o propósito do Wi-Fi 7, mas de qualquer forma, isso não vem ao caso. Isso aqui nem sequer tem essa opção, então realmente não precisamos falar sobre isso. Então, um pensamento geral aqui, ao escolher qual você quer, é optar pela simplicidade, que é o 2.4. Isso significa que todo dispositivo pode se conectar a ele, mas às vezes isso pode trazer alguns problemas para você. Então, se você mora em uma área densamente povoada e há muitos sinais, especificamente 2,4, porque sinais de 2,4 estão literalmente em todo lugar. Qualquer tipo de roteador comum está transmitindo em 2,4. Qualquer dispositivo inteligente geralmente transmite em 2,4. Seu celular com Wi-Fi transmite em 2,4. Então, há uma infinidade de dispositivos que basicamente usam a mesma frequência. E, realisticamente, você pode estar pensando que isso nem parece tão ruim assim, certo? Muitos dispositivos usam, então eu também posso usar. Mas o problema é que a faixa de 2,4 GHz está ficando lotada por causa disso. Então, muitos sinais na mesma frequência basicamente começam a interferir uns com os outros, e essa interferência vai causar problemas na sua conexão. Agora, pessoalmente, eu nunca passei por isso, então não faço ideia do que procurar em um caso assim. Mas, se você estiver tendo algum tipo de problema, talvez esteja perdendo conexões ou caindo da sua conexão com o hotspot ou algo assim. Você pode tentar mudar a configuração para 5 GHz se o seu dispositivo suportar. Isso deve resolver o problema, já que a faixa de 5 GHz é muito mais aberta, muito mais receptiva. Para muitos sinais, então não interfere tão facilmente com outros, mesmo que haja a mesma quantidade de sinais. Não apresenta o mesmo tipo de problema. É possível ter muito mais sinais nessa frequência sem realmente causar muitos problemas. Então, isso pode ser uma opção. Mas como eu disse, isso provavelmente só vai acontecer, talvez, se você morar em uma área densamente povoada. Se você mora, sei lá, em subúrbios ou em algum lugar, ou em casas, sabe, casas normais ou cidades de médio porte. Eu, pessoalmente, em Cracóvia, que normalmente é uma cidade enorme, nunca encontrei esse problema. Então, estou mencionando isso só por precaução. Agora, se você está se perguntando por que você escolheria o 5 então, como você pode ver, quanto mais alto você vai com os modelos mais novos, melhor desempenho você obtém. Mas usando a rede móvel, esse desempenho meio que não faz diferença, já que você está limitado principalmente pela rede móvel. Então, de qualquer forma, uma vez que tudo esteja configurado aqui, podemos simplesmente salvar. Ele me mostra um pequeno pop-up rápido sobre a escolha que selecionei aqui. Então, preferência por 5 GHz para melhor desempenho. Dispositivos que não suportam 5 GHz não conseguirão encontrar ou se conectar ao seu hotspot. Uau, parabéns para a Samsung por fazer isso. Nenhum outro dispositivo até agora jamais deu esse tipo de explicação sobre o que isso faz. Bem, na verdade, meio que perdi tempo explicando isso porque a Samsung já fez isso. Então, parabéns para eles. Vou clicar em OK e isso salvará automaticamente as configurações antes de eu ligá-lo. Gostaria de mencionar rapidamente mais um detalhe, que também depende da sua rede móvel. Perdão, algo está arranhando minha garganta. Obrigado. Vamos ver se isso ajuda.
Então, dependendo da sua rede móvel, ou seja, da sua operadora, você pode ter um limite de dados que pode usar por mês. Nesse caso, você certamente vai querer selecionar algum tipo de limite para o seu hotspot, já que ele utiliza seu plano de dados móveis. Portanto, se o seu plano de dados móveis oferece apenas 2 GB por mês, provavelmente você vai querer escolher um copo de dados para o seu hotspot. Assim, o hotspot não ultrapassa 2 GB. Agora, dependendo do seu plano de serviço, isso pode não ser realmente um problema, mesmo quando você tem 2 GB. Você simplesmente vai usar e então vai chegar naquele, a velocidade de rede abominável de tipo 1 kilobit por segundo, que é absolutamente horrível. Mas, é algo com o qual você realmente não precisa se preocupar tanto. Mas pode haver outros tipos de provedores de serviços que simplesmente te atualizam para mais dados por mês, cobrando de você, valores extremamente absurdos, só porque você ultrapassou o limite dos 2 GB que o seu contrato original inclui, por exemplo. Nesse caso, você deve ser muito cauteloso e realmente definir limites. Então, você basicamente iria querer acessar o seu, ou isso seria realmente mais configurações de conexão, DNS privado não, e rapidamente tentar encontrar isso. Aí está. Uso de dados, então você iria em uso de dados, e há duas coisas diferentes que você pode realmente fazer. Você pode ativar o economizador de dados. E isso basicamente reduz a resolução de todas as imagens que seus navegadores carregariam para preservar, os dados. Então, qualquer tipo de site que tenha qualquer tipo de imagem, anúncio ou algo assim, obviamente vai consumir dados quando você acessá-los. Então, ao selecionar isso, ele vai te mostrar aquelas imagens horríveis, pixeladas, mas com certeza vai economizar seus dados. Mas você também pode basicamente fazer uma cópia, então acho que podemos fazer... Não é aqui. Uso de dados do Wi-Fi. Posso selecionar isso em algum lugar? Não. Aí está. Então temos os dados móveis. Você vai querer ativar isso e então ciclo de cobrança e avisos de dados, e aí você pode selecionar coisas como aviso de dados ou um limite rígido. Agora, o aviso de dados vai te dar uma notificação de que você, chegou perto da quantidade especificada aqui, que você pode obviamente ajustar. Ou você pode simplesmente selecionar um limite rígido que depois de, atingir 5 GB usados, vai simplesmente, cortar qualquer tipo de uso de rede. E aqui você selecionaria em que dia basicamente recebe a sua nova cobrança, o que também significa a renovação do seu plano de dados móveis. Então, eu recomendo dar uma olhada nisso se você tiver esse tipo de operadora enganosa, que quer cobrar a mais só porque você ultrapassou o limite que normalmente paga. Sem reduzir a velocidade ou cortar o serviço, eles fazem um upgrade automático. No hotspot, após configurar, basta tocar no botão para ativar. Veja esta mensagem rápida. O hotspot móvel compartilha a sua rede Wi-Fi, então isso é algo que ele também faz. Mas é mais provável que você use o seu hotspot quando estiver fora de casa ou não estiver conectado ao seu Wi-Fi. Mas se você estiver em casa e usando o seu hotspot, na verdade os limites de dados, os avisos realmente não se aplicam, já que o seu hotspot pega o seu Wi-Fi e o distribui através do hotspot. Se eu desligasse isso, então automaticamente passaria a usar a rede móvel. Então, nesse caso, o limite obviamente vai me afetar. Agora, quando terminar de usar, toque nesse botão novamente para desligá-lo, mas você não precisa se preocupar muito com isso. Outros dispositivos ou mantêm isso rodando indefinidamente em segundo plano ou têm desligamento automático após um período específico. A Samsung, na verdade, tem uma opção mais interessante que é a desligar automaticamente quando nenhum dispositivo estiver conectado, que vamos ver onde isso está avançado. Acho que isso, aí está. Então fica em avançado e temos a opção de desligamento automático quando nenhum dispositivo está conectado. Agora está definido para 20 minutos, vou diminuir para 5, já que 20 minutos é mais do que deveria ser. Então isso significa que, por exemplo, se você estiver usando seu laptop em um café e estiver usando o seu próprio hotspot para conectar esse laptop à rede. Enquanto você usa o laptop navegando na internet e, enfim, mexendo, o hotspot continua ligado, mas digamos que você terminou. Você fecha a tampa, o dispositivo entra em espera, você coloca na mochila e segue em frente.
Quando isso ocorre, o laptop automaticamente se desconecta do hotspot. Esse temporizador entra em ação 5 minutos depois, desligando o hotspot. Então isso te dá um pouco mais de segurança. Assim, seu hotspot não fica funcionando em segundo plano, desperdiçando a bateria do seu celular, que é relativamente limitada. Além disso, você pode desligá-lo manualmente, basta simplesmente tocar no botão para desativar. Enfim, dito isso. Espero que você tenha achado este vídeo útil e se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.